Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz esteja com todos vocês. Nessa noite nós estaremos trazendo uma breve mensagem. Ainda não podemos estar reunidos nas nossas denominações, mas Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Versículos de número 13, 14 e 15. E essa palavra nos diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Eu gostaria nessa noite trazer uma reflexão, meus irmãos, sobre o tema: quem é Jesus para você? Quando nós olhamos para esse texto, a palavra do Senhor nos mostra que Jesus, em algum momento do seu ministério, chama os seus discípulos e faz duas perguntas para eles. A primeira é quem as pessoas que não seguiam a Jesus diziam a respeito dele. E a segunda pergunta é para aqueles que seguiam a Jesus: quem Jesus de fato era para eles? Por que Jesus está perguntando essas duas perguntas que estão relacionadas diretamente a ele? Quando o discípulo, o seu discípulo que sempre estava tomando frente e que se tornaria um dos grandes nomes dentro do colégio apostólico, Pedro, vai responder pelos demais. Pedro vai dizer que as pessoas que não estavam ali, que não seguiam a Jesus, diziam que ele era João Batista, que ele era Jeremias, que ele era um dos profetas e até que ele era Elias, o profeta Elias. Mas, quando nós olhamos, meus irmãos, para essa pergunta de Jesus Cristo e fazemos uma análise, uma reflexão para os nossos dias, essa pergunta ela continua sendo feita pelo Senhor Jesus Cristo. E nesta noite ele novamente faz essa pergunta para mim e talvez para você que ainda não aceitou a Jesus. Quem Jesus é para você? Quando nós olhamos para o nosso tempo, existem pessoas que não seguem a Jesus Cristo, elas não são cristãs, mas elas têm uma resposta com relação à pessoa de Jesus. Existem pessoas que, para elas, Jesus foi um profeta, um grande profeta, alguém enviado por Deus, que veio com uma mensagem de Deus, mas que ele é apenas um profeta. Assim como no momento onde nós estamos fazendo essa leitura, pessoas na época de Jesus viam ele como um profeta. Para outras pessoas, se perguntássemos nos nossos dias, elas diriam: Jesus Cristo, ele foi um espírito aperfeiçoado. Ou seja, Jesus Cristo, ele atingiu o ápice espiritual através de sucessivas reencarnações para se tornar Jesus, um homem iluminado, assim como Buda, assim como Allan Kardec, assim como outras pessoas. Pelo fato de Jesus fazer o bem, e Jesus fazia o bem. Jesus ele fazia o bem para as pessoas. Ele pegava uma pessoa que estava chorando porque o seu filho havia morrido, seu único filho havia morrido, e ele então consola essa mulher devolvendo a vida para este jovem. Jesus Cristo, de fato, ele fez o bem. Ele pegou uma pessoa que há 38 anos ele não caminhava, não andava, e devolveu a essa pessoa, ou deu a essa pessoa a condição de ela voltar a andar. E Jesus Cristo continua, de fato, meus irmãos, fazendo o bem. Jesus Cristo continua operando milagres.
E para muitas pessoas, Jesus Cristo é uma pessoa que tinha um espírito aperfeiçoado. Mas essas pessoas não seguiam a Jesus. Mas elas tinham uma noção sobre Jesus. Se perguntassem para uma outra pessoa, ela talvez vai dizer assim: Jesus Cristo, ele foi um grande rabino, um mestre por excelência. Ele foi um doutrinador. Na questão moral não havia ninguém igual a Jesus na sua época. Mas ele foi apenas um grande mestre, apenas um grande rabino. Talvez para outros Jesus Cristo foi um curandeiro. Porque Jesus Cristo de fato curava pessoas, operava milagres. E então Jesus Cristo, para muitos, continua sendo um grande curandeiro. Talvez se perguntássemos para pessoas que não aceitaram a Jesus e não estão seguindo os passos do verdadeiro evangelho, do verdadeiro cristianismo, essas pessoas vão dizer que Jesus ele foi um louco, que o que Jesus falava era uma mentira, que ele era um louco e um mentiroso, que ele era um religioso fanático. Talvez para alguns vão dizer: Jesus nunca existiu. Então veja, irmãos, que nos nossos dias há pessoas que, se você perguntar para elas, pessoas que não estão dentro do vínculo cristão, elas têm vários pensamentos com relação a Jesus, assim como na época da qual nós estamos vendo nesse texto. Então Jesus ele faz uma pergunta: o que as pessoas que não me seguem pensam de mim? Mas não é essa a pergunta principal, porque, irmãos, de fato nada muda se as pessoas que não aceitaram a Jesus pensam da maneira errada algo sobre ele. Isso não vai mudar quem ele é. Isso não vai mudar as promessas de Jesus, da sua vinda e de uma vida eterna, pelo pensamento de pessoas que não acreditam realmente que ele é o que ele é. Mas Jesus, ele quer chegar no coração dos seus discípulos. A segunda pergunta, ele quer saber o que está no coração e na mente daqueles que seguem a ele. E é aqui que eu gostaria, meus irmãos, que nós pudéssemos trazer uma reflexão muito profunda. Quem é Jesus para mim e para você? Qual lugar da nossa vida Jesus está? E o lugar da nossa vida onde Jesus está é o reflexo do meu entendimento e do teu entendimento de quem é Ele. Se eu acreditar que Jesus Cristo é apenas aquele que vai consertar a minha vida, que vai arrumar o meu casamento, o meu relacionamento, que vai me dar sucesso financeiro, sucesso empresarial, Jesus Cristo é aquele que vai me colocar num status superior do qual hoje eu estou. Jesus Cristo é aquele que vai me dar a casa que eu tenho, que tanto eu tenho sonhado, ou a troca do carro que eu tanto tenho buscado. Ou se Jesus Cristo é aquele que vai me curar, me sarar, me libertar. Se eu e você entendemos apenas isso, eu não estou entendendo realmente quem é a pessoa de Jesus. Tem muitas pessoas que têm seguido a Jesus Cristo, mas não sabem realmente quem Ele é. O que Ele é para esta vida. Qual a sua posição dentro do seu coração. E quando nós fazemos essa reflexão, Jesus Cristo está fazendo uma pergunta para entrar dentro do coração dos que estão seguindo Ele. Porque se de fato eles não entenderem realmente quem é Jesus, no momento mais difícil da caminhada deles, eles vão falhar, eles vão desistir e eles não vão querer mais caminhar seguindo a Jesus. Mas Pedro toma a posição para responder essa pergunta. E ele diz, versículo de número 16, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro não disse que Jesus Cristo era o homem que veio para consertar
o relacionamento dele, fazer a empresa da qual ele tinha como pescador, multiplicar aqueles pães, aqueles peixes, ele ser um homem de sucesso. Pedro não está dizendo: Jesus, o Senhor veio para resolver os problemas do homem. Meus irmãos, Jesus Cristo veio para fazer isso e muito mais. Sim, Ele veio para fazer isso e muito mais, e Ele faz isso e muito mais na nossa vida. Porém, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E se eu e você não entendermos o que é isso, o que essa revelação traz, o que é entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu posso estar seguindo a Jesus Cristo da maneira errada. E para Jesus é muito importante saber quem eu e você achamos sobre Ele. O que Ele é para nós. Porque o que Ele é para nós, como eu já disse, vai determinar qual é a posição dEle no nosso coração e na nossa vida. Então, Pedro está dizendo: tu és o Cristo, ou seja, aquele que um dia foi prometido, o Messias. Tu és o Cristo, o Messias. Tu és o Filho de Deus. Ou seja, tu és o Deus encarnado que veio para nos salvar da condenação eterna. Tu és aquele que foi enviado para nos libertar e nos levar para uma vida agora de reconciliação com o Criador, de comunhão verdadeira com Deus. Tu és aquele que se colocou entre nós e o Criador e nos fez agora nos dar as mãos. Agora nós somos mais inimigos do Criador, nós somos amigos de Deus. Agora nós podemos compartilhar das coisas divinas e espirituais. Agora nós podemos compartilhar do mesmo Espírito Santo que está sobre você. Jesus Cristo. Notem, e saber quem é Jesus de fato vai fazer toda a diferença. Irmãos, o porquê que muitas pessoas têm buscado um Jesus que não existe, um Jesus que só vai dar, que só vai fazer, que só vai colocar em tais lugares. Se Ele quiser, Ele coloca, mas isso não é uma regra. Isso não é uma regra. Se Ele escolheu alguns para terem sucesso, não é todos que terão. Isso não é uma regra. Agora, se eu entender que Ele é o Filho de Deus, e que o propósito maior de Jesus Cristo ter vindo a essa terra foi nos reconciliar com Deus, porque uma vez nós estávamos desgarrados da sua presença e Ele nos trouxe de volta para a presença do Pai. E se nós entendermos que de fato a maior missão de Jesus foi dar vida eterna ao homem, nós não temeremos a morte, porque nós temos uma viva esperança no Filho de Deus. Que nesta noite o Senhor possa ter nos relembrado, ou para alguns, nos ensinado quem de fato Ele é. Ele não é o que muitos estão falando por aí, como um gênio da lâmpada que se pede Ele tem que realizar. Ele não é obrigado a fazer o que está no nosso coração. Ele não é obrigado a satisfazer os nossos desejos, que muitas vezes nem são os desejos dele. Mas uma coisa é certa: se eu e você entendermos que Ele é o Filho de Deus, e que Ele morreu naquela cruz para que ao aceitarmos a esta fé, ao morrer teremos vida eterna, se entendermos isso, irmãos, então seremos participantes das maiores promessas, que não são temporais, mas são eternas. Eu quero orar por você nesse momento, e pedir que o Senhor abençoe a sua vida. Deus, em nome de Jesus, eu quero nesse momento orar, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, por cada família que está, Senhor, ouvindo e vendo este áudio, Senhor, este vídeo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor estenda, Senhor, as tuas mãos, Senhor, e abra o entendimento cada vez mais, Senhor, para que possamos entender e compreender, Deus querido, ó Senhor, a pessoa bendita do teu Filho Jesus. Senhor, que esta pessoa que está ouvindo, se porventura ela ainda não entendeu, ou ainda ela não creu, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, meu Deus querido, trabalhar neste coração e dar, Senhor, o entendimento, Senhor, a esta pessoa,
de que, Senhor, realmente, Deus querido, Jesus Cristo é o teu Filho, e que somente através de Jesus Cristo é que temos vida eterna contigo. Por isso, Senhor, eu abençoo a cada um que está ouvindo e vendo, Senhor, este vídeo, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida e que fique bem claro esta mensagem no teu coração. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.